Olá, uma boa tarde para você. Que bom que estamos mais uma vez juntos aqui em nossa live dos sábados à tarde aqui da igreja do NASP Engenheiro Coelho. É bom ter você conosco. Obrigado por você já estar conectado com a gente. E nós estamos aqui hoje para mais um bate-papo especial sobre coronavírus, fatos e mitos, parte 2. Você pode até estar pensando aí, por que parte 2, não é? Porque a parte 1 foi tão boa que as pessoas realmente mandaram muitas perguntas que nós não conseguimos responder também naquele momento, e durante esse período pessoas estão perguntando, estão realmente querendo saber mais. E nós vamos então aproveitar esse momento com os nossos médicos, os mesmos que estiveram conosco, já apresento logo mais para você, em nossa primeira live sobre coronavírus, fatos e mitos. E estamos com eles novamente aqui para uma conversa muito franca, muito aberta e que vai ser muito importante para você. E nós estamos muito felizes. Então faz o seguinte, olha, compartilha aí o link com as pessoas, convide os seus amigos e não deixe de estar conosco durante todos esses momentos aqui que vamos passar juntos, conversando e trabalhando um pouquinho mais nesse tema tão importante e ao mesmo tempo tão atual, não é? Estamos aí mais uma vez, pastor Hernani, tudo bem contigo? Tudo bem, pastor Elias, com o senhor tudo certo? Tudo na paz. Muito bela, muito inspirada a mensagem essa manhã, viu, pastor? Deus continue usando o senhor fortemente, viu? Obrigado. Muito bem, e eu aí cumprimento você, meu amigo, tudo bem contigo? Espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua saúde. Para começarmos esse momento, vamos orar? Então feche seus olhos, curve a fronte, vamos orar. Meu Pai, nosso Deus, abençoa-nos, Senhor, mais essa tarde. Fala através dos instrumentos que o Senhor preparou para esse momento. E ajuda-nos, Senhor, a falar aquilo que é verdade. Guia-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Que o Teu Santo Espírito também atue nas pessoas que vão ouvir, para que elas entendam o que é falado pelo Senhor ao coração delas, para a saúde geral de cada um dos seus filhos. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pastor, assim como nas outras, você, meu amigo, você pode aí mandar sua pergunta, você pode mandar seus questionamentos, suas dúvidas. Eu só vou pedir para você ser o mais respeitoso, o mais respeitosa possível. Às vezes você vai fazer a pergunta, não deu tempo para fazer, não deu tempo para pegar ou já foi respondido. E eu vou te pedir, por favor, não tente responder a pergunta das pessoas de maneira assim, tão direta e ofensiva, tá bem? Combinado? Você pode escrever a pergunta que você quiser, não tem problema, mas respeite o que os outros também estão escrevendo. Tá combinado assim? Pastor Elias, quem são nossos convidados hoje? Olha, Só pode repetir porque eu vou repetir. coronavírus, o retorno, é isso? O retorno. Mas você falou uma coisa importante aí, em relação às perguntas, né? As pessoas, elas são muito importantes para nós aqui na nossa live, né? Porque live é um bate-papo mesmo, né? E a gente está aqui para conversar, a gente está aqui para discutir, e as pessoas têm muitas dúvidas. E o fato de que as pessoas são importantes é que nós estamos repetindo aí, olha, episódio 2, né? Quer dizer, se elas não fossem tão importantes para nós, nós não estaríamos aqui novamente trazendo esse fato, esses mitos e esse assunto tão relevante, Grande né? verdade, pastor. Não é? Grande verdade. Muito bem. Os nossos convidados, eles estão aqui, olha, eu já decorei praticamente o currículo deles, mas hoje eu vou ser bem resumido, porque a gente vai trabalhar de forma assim um pouco mais objetiva, né? Doutor Ivan Stabino. Tudo bem, doutor Ivan? Pega esse microfone, cumprimenta Olá, aí pastor. as pessoas. Boa tarde a todos aqueles queridos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui para partilhar um pouquinho da ciência, um pouquinho da medicina com todos. O doutor Ivan é gastroenterologista, endoscopista digestivo, é membro aí da Federação Brasileira de Gastroenterologia e da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. É médico aqui do Cevisa, não é? E está sempre aqui conosco, é um dos líderes aqui da nossa igreja. Obrigado por estar mais uma vez aqui conosco, viu? Que Deus te abençoe. Bom, tenho aqui ao meu lado também o doutor Elson Nunes. Tudo bem, doutor Elson? Tudo bem, pastor? Prazer estar aqui. Essa é a terceira, quarta, como é que é?
Eu acho que é a quarta. A quarta, É o né? rei da live. É o rei né? da live, né? Mas Dr. Elson sempre uma pessoa muito disponível, né? Muito atenta a essa realidade. É o nosso diretor clínico aqui do Cevisa, o nosso Centro de Vida Saudável Adventista. E como é que está o nosso Cevisa aqui, Dr. Elson? Nós, essa semana, divulgamos que iremos reabrir dia 24 de agosto. Isso é uma notícia boa. A gente sabe que a situação ainda não é fácil no Brasil e no mundo, mas a gente também entende que, como uma instituição de saúde, as pessoas estão cada vez precisando mais que nós façamos essa reabertura para vir recuperar a saúde, melhorar também a imunidade, fazer outros tratamentos. Então, é uma motivação. É claro que o centro médico ambulatorial, a gente continua aberto, fazendo exames, atendendo a comunidade, mas a gente vai abrir lá no final de agosto para poder atender a internação, né, que a gente chama, para melhorar a saúde das pessoas que A precisarem. expectativa é grande, né? Sim, sem dúvida. A saudade do povo também, né? Também. A gente teve que tomar uma série de medidas, né, de segurança, claro, para as pessoas se sentirem seguras, mas já acho que vai dar certo e vai ser muito bom. Que bom. Muito bem. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Dr. Dorival, nosso grande amigo, ancião aqui da nossa igreja, diretor clínico do nosso querido Hospital Adventista São Paulo, infectologista, um currículo assim extraordinário nessa área, uma formação muito própria, muito importante. Obrigado por estar conosco mais uma vez. A sua saudação aí às pessoas, por favor. Muito obrigado, pastor Brenha. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. Realmente será muito bom compartilhar algumas orientações, algumas instruções e dialogar um pouquinho com aqueles que estarão interactuando conosco, não é? Sobre este tema tão palpitante que tem atravessado aí os meses deste ano e ainda continua extremamente palpitante, extremamente atual. E como é que está o nosso Hospital Adventista, Dr. Dorival? Olha, pastor, firme e forte? Afortunadamente, na grande megalópole de São Paulo, as coisas estão bem mais estabilizadas, né? Continuamos tendo número de casos importantes, mas o número de casos vem reduzindo-se, né? Lenta e progressivamente, mas o hospital está muito cheio, outros pacientes com outras patologias procuram a instituição, né? Agora, cirurgias que eram para ser feitas durante a pandemia, no auge dela, foram suspensas, agora elas estão voltando, então o hospital está a pleno vapor. Eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, por realmente nos dar o tempo, né? Eu sei que a sua atividade é intensa, mesmo nos fins de semana, nos seus plantões, nas suas lutas lá no hospital. Obrigado por estar com a gente. E hoje você tem uma plateia importante aqui, né, doutor Dorival? É verdade. A minha esposa está por aqui, os amigos não podem vê-la, mas eu disse, olha, se alguma coisa acontecer comigo, ela vai falar dos coroninhas. Ela é neonatologista e tem enfrentado essa situação de mães portadoras ou infectadas com coronavírus que estão gerando bebezinhos e alguns, um ou outro bebezinho, se infectando também. Então, isso é uma coisa muito séria também para os pequeninos. Muito bem. Obrigado e é muito bom tê-los aqui. Pastor Elias, oi. Gostaria que o senhor mandasse um abraço para os nossos amigos da Associação Paulista Central, que estão conectados conosco pelo Facebook, e também para os nossos amigos do Adventistas Brasil, que estão com a gente. É mesmo? Verdade. Opa, então vai aí o nosso abraço aqui diretamente da Igreja Adventista do NASP a todos os irmãos, amigos da Associação Paulista Central. Imagino que existam aí muitas páginas, né, retransmitindo esse nosso... 14 páginas. 14 páginas retransmitindo essa nossa live. Então, vai aí o nosso forte abraço. Obrigado por você estar com a gente. E Adventistas Brasil, né, que mais uma vez nos acompanha nesse importante momento. Adventistas Brasil, que é a página oficial da Igreja Adventista para toda a América do Sul. Eu quero agradecer aí aos nossos líderes por acreditarem nesse projeto e por estarem conosco, dando também a milhares de pessoas a oportunidade de terem condições de terem acesso a esse conteúdo tão
importante. A todos um forte abraço e muito obrigado por estarem conosco. Pastor, podemos destacar a Associação dos Médicos Adventistas, a qual nós pertencemos também? Por favor, então. Estão nos acompanhando aí, os médicos adventistas do Brasil, a Associação dos Médicos. Também muito obrigado pela presença e também por estar compartilhando a live. Que bom, isso é muito bom, quer dizer, temos um exército por trás aí, não é? Isso é muito bom. Bom, eu, na verdade, são dados atuais, não é? A gente sabe que em um momento, em um local ou outro, há um retrocesso, em outros a gente tem um aumento e melhora de um lado, piora do outro, e a gente está nesse processo, né? A gente fica meio assustado com toda essa situação. Dados assim atuais, a gente vê que os números continuam subindo, né? Assustadoramente. Dados assim de ontem, não é? No mundo, 15.784.287 pessoas confirmadas, recuperadas 9 milhões e mais de 640 mil mortes no mundo já. No Brasil, a gente já passa de 85 mil mortos, não é? Mais de 2 milhões e 300 infectados e pouco mais de 1 milhão e 500 que eles dão aqui como dados recuperados. O Brasil está hoje no topo, não é, dos países mais atingidos, só perde para os Estados Unidos, né, onde hoje o epicentro está ali na Flórida, né, parece-me que é esse o caminho, não é? Enfim, a gente vê que a coisa não está fácil e ela continua sendo bastante complicada. Então, o ato da gente estar aqui realizando Coronavírus, Fatos e Mitos 2, é porque muitas perguntas não é que ficaram sem ser respondidas na outra vez, é porque não deu tempo mesmo. E ao longo desse período, muitas pessoas ainda mandam as suas perguntas, e as perguntas que nós vamos direcionar aos médicos, eu quero dizer a você que está nos assistindo, são perguntas fruto da necessidade das pessoas entenderem algumas questões importantes. Então, nós transformamos essas perguntas e vamos aproveitar os nossos médicos aqui para nos ajudar. Então, vou começar com o Dr. Ivan. Pode ser, Dr. Ivan? Por favor. Muito bem. A pergunta que nos chega aqui é o seguinte: existem evidências científicas de que as medicações utilizadas para o Covid-19 funcionam? Então, note, é muito profunda essa pergunta, não é? Evidências científicas, porque hoje se fala muito, não é? Se fala muita coisa e a gente vê coisas absurdas, né? Eu não sei se as pessoas se aproveitam desse momento para criarem piadas ou algumas coisas e chega até a ser estarrecedor, não é? O tanto de cômico que as pessoas se tornam em relação a esse assunto, né? Mas a gente não pode ir por esse caminho, a gente tem que trabalhar com dados científicos. Existem aí, doutor Ivan, evidências científicas dessas medicações todas? Vamos mostrar, né? Por favor. Antes de começar, eu gostaria de agradecer o doutor Francisco Cardoso. Ele é infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, colega do doutor Dorival. Conhece-o? Opa, então. Doutor Francisco, muito obrigado aí pelo empréstimo dos slides. A maior parte desse material foi gentilmente cedida por ele. Então, meu agradecimento. Vamos lá. Se nós percebermos, eu vou virar um pouquinho de lado aqui, só para ficar olhando o telão, para não me perder, né? Opa, melhorou ali. Então, é o seguinte, hoje em ciência, nós podemos fazer graus de evidência e níveis de recomendação, ou nível de recomendação, grau de evidência sobre o que acontece na medicina, tratamentos, remédios, né? E tem muita gente falando aí, a coisa foi politizada, né? A droga foi politizada, o remédio foi politizado, o assunto foi politizado, e a gente, não, a droga tal não tem evidência, não tem recomendação. Nós vamos mostrar aqui hoje que tem. Isso aí é só para o nosso querido espectador ver que existem maneiras de se provar isso. Esses graus de recomendação, eles vão aí A, B, C, D, né? São graus que falam, quanto mais próximo à letra do início, melhor a evidência de recomendação para o uso daquele tratamento ou daquela droga. Quanto mais para baixo, pior é. Ok?
Então, é só um exemplo de que existem formas de classificar isso. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque a nossa palestra não é médica, é para o público leigo, né? E os nossos colegas já sabem como isso funciona. Né? Então, muito bem. Olha só que coisa interessante. Eu vou falar um pouquinho da especialidade do Dr. Elson, cardiologista. Dr. Elson sabe que a cardiologia é a especialidade médica que mais tem evidências do tipo A, a melhor evidência, 1A, né? Aquela mais importante, a que ela mais recomenda um tratamento ou uma droga. Sabe qual é a percentagem de recomendação 1A para tratamentos e drogas em cardiologia? 8,5%. Ou seja, a medicina ela se baseia muito mais em recomendações de menor peso do que daquelas de maior peso. Por quê? Porque nem sempre é possível você fazer isso. Nesse estudo aí que eu estou colocando, veja bem, em 10 anos, 2008 a 2018, eles fizeram esse estudo e perceberam que apenas 8,5% dos tratamentos têm a melhor recomendação. E isso não mudou nos últimos 10 anos. Então, nós não podemos esperar que em 10 anos isso não tenha mudado e uma doença que está aí há 8 meses, que a gente consiga resolver as questões com evidência máxima, 1A, de droga. É impossível, não tem tempo, não teve tempo para isso. Então, a gente vai ter que utilizar aquilo que nós temos em mãos. Né? Então, aquilo que eu falei. Tá? Cardiologia é a especialidade que mais utiliza a medicina baseada em evidências. Apenas 8,5% dos seus procedimentos e tratamentos são baseados em evidência 1A. Metade em evidência B e quase um pouquinho menos da metade em evidência C. E nada mudou nos últimos 10 anos deste tipo de publicação. Tá? Em média, um tratamento, um procedimento leva 1 década para atingir o grau 1A, o grau de excelência. Nós estamos aí com 8 meses de doença. Né? Muito bem. Olha só como está o uso das drogas atuais em relação ao nível de evidência. A gente não utiliza o corticoide, a dexametasona, que foi muito falado aí recentemente, na primeira fase de tratamento da doença COVID. A gente utiliza numa fase onde está um pouquinho mais avançado. Essa é a evidência alta, A, 1B. A recomendação B, evidência 2A e 2B, são só parâmetros aqui, né? É um pouquinho menor, é a hidroxicloroquina / cloroquina com a azitromicina, mas no tratamento precoce. Olha só o que foi dito para a gente. Você deve ter escutado isso aí. Se você pegou coronavírus, fique em casa. Só vá para o hospital se tiver com falta de ar. Não foi isso? Todo mundo escutou isso. Mas isso é um absurdo hoje. A gente percebe que isso está errado. Por quê? Quando você estiver com falta de ar, o caminho já foi percorrido em grande extensão. E aí já fica um pouco mais difícil de tratar. Nós temos que tratar no primeiro sinal de sintoma. Então, deveria ser o seguinte: se você pegou coronavírus, fique em casa, mas procure o tratamento adequado. Tá? Mesmo que seja ter que ir a um local onde você possa ser tratado, ou através de telemedicina. Hoje, muitos têm essa possibilidade. Aquelas pessoas um pouco mais humildes vão ter que procurar realmente o posto de saúde. O problema qual é? Hoje a droga foi politizada e você não encontra a droga nos lugares para poder utilizar. Essa é a grande questão. E a recomendação C, o último item ali, a famosa ivermectina, com o zinco aí também. A vitamina D, zinco e ivermectina. São as que têm menos evidência de funcionar. Mas, o que nós temos hoje? É o que nós temos. Então, nós utilizamos tudo. Porque é aquilo que nós temos hoje. Nós não temos hoje uma droga que possa ser dada contra o vírus e acabar o vírus, exterminar o vírus rapidamente, infelizmente. Quer falar, Elson? É que eu acho que a expectativa das pessoas é uma expectativa muito mais alta do que na verdade, é a realidade. Né? Quando a gente fala da cardiologia, né? Você deu o exemplo da cardiologia. Por exemplo, as estatinas são recomendadas, e é uma recomendação inquestionável hoje, para doentes com doença aterosclerótica, né? Para pacientes que têm a placa de ateroma, enfim. Para prevenir o infarto. Então, isso não é nem questionável. Cardiologia tem a placa
você passa uma estatina, simvastatina, atorvastatina. E aí, por que essa recomendação é feita? Qual a porcentagem de diminuição de infarto e morte que esses pacientes têm? Porque é uma recomendação clássica e padrão, não tem nem, é inquestionável. E aí, se você vê, ele diminui a cada 100 pacientes, pessoas que não estão tomando a estatina, 3 vão infartar e que estão tomando 2 vão infartar. Então, é uma redução, se você olhar 3 como número absoluto para 2, é uma redução de 33%, um terço. Só que se você olhar o número absoluto, não é um terço, é uma diminuição de 1%. Né? Então, o que a gente não deve ter, como talvez tenha sido difundido, acho que quando foi politizado aqui, a solução estava definida. Se tomar hidroxicloroquina ia resolver todos os casos e ninguém mais ia ter agravamento. E a gente precisa lembrar que a mortalidade em pessoas jovens sem comorbidade é muito, muito baixa. É muito baixa. Isso nunca foi questionado, né? A mortalidade é muito baixa. É menos de 1%, é 0,6%, 0,5%. Ou seja, a cada 1.000 pacientes, 5 vão morrer na população de 18 a 50 anos, sem comorbidade. E aí, para você ter um nível de evidência A, você tem que ter um estudo de 10.000 pessoas tomando e não tomando para ver se, em vez de 5 a cada 1.000 pessoas, vão morrer 2, vão morrer 3. Mas nunca com aquela expectativa errada de que não vai morrer ninguém, porque é muito difícil na medicina. Inclusive, hoje tem antibiótico que é altamente, aí eu já na área entrando, que é altamente recomendável e que algumas pessoas morrem mesmo tomando antibiótico. Então, eu acho que a expectativa que está errada, apesar de ter uma medicação com algum nível de evidência. Né? E talvez, para essa população, se a gente tem... Isso aí eu estou dando até uma... Está excelente essa parte, porque faz quem está nos assistindo entender como é que funciona isso. Sim. Né? E aí, se a gente pegar realmente 1.000 pessoas jovens de 20 a 50 anos sem comorbidade tomando hidroxicloroquina, a gente vai falar, nossa, esse remédio é milagroso. De 1.000 pessoas que eu vi que tomaram, sei lá, 2 só que ficaram graves, morreram. Então, esse remédio... Mas sem o remédio já seriam 5. Então, a mortalidade já seria muito baixa. Por isso que é tão complexo os estudos, demoram para ser feitos, porque eles são feitos com uma população mais sadia, depois eles vão para populações mais doentes, depois mais idosas, depois com as comorbidades, porque às vezes um remédio é excelente para uma população, mas às vezes a pessoa tem uma doença que já muda toda a recomendação. Então, eu acho que quando foi politizado, aí todo mundo saiu para a farmácia, acabou o remédio, nem quem precisa tem, né? Essa era exatamente um questionamento que eu ia fazer, não quis interrompê-lo, né? Exatamente por que demora tanto, né, um estudo? Você disse 10 anos, uma década, e isso deixa a gente que, entre aspas, as pessoas que são leigas no assunto, desesperadas. Então elas dizem assim, poxa, mas as pessoas estudam tanto, elas se preparam tanto, né? Os cientistas aí, e eles não conseguem chegar, quer dizer... Você colocou esse ponto muito importante. Obrigado por ter colocado, porque você antecipou uma pergunta que eu ia fazer. Porque é uma questão que eu também tinha como uma dúvida na minha mente. Mas por que demora tanto, né? Por que uma vacina demora tanto para sair? E nós vamos falar isso um pouco mais no final aí com o Dr. Dorival também. Mas por que demora tanto? Por que isso é tão aparentemente demorado? Mas você colocou isso e eu acho que tem que ser assim, porque quando você bate realmente a comprovação científica, é porque todos os grupos, né, todas as possibilidades, elas já foram completamente... exauridas, né? Ou seja, você teve todas as evidências e você pode então certificar. E a segurança, né? É muito importante. A segurança. Né? Então, porque algumas medicações já foram testadas in vitro, testaram nas 4, 5 fases de estudo, foram avaliadas e depois tiveram que tirar do mercado porque matava mais do que salvava. Isso acontece ainda hoje, então é um negócio muito sério. Mesmo passando em anos, 2, 3 anos de pesquisa, algumas medicações são retiradas do mercado ainda porque na prática, depois de alguns anos, se prova. Por isso que é tão sério e delicado esse assunto. Ok. Muito bem, vamos seguir um pouquinho. Só para ter uma ideia, pastor Hernani, de 61 estudos feitos com a hidroxicloroquina e cloroquina,
sozinha ou com a azitromicina, nessa linha de profilaxia, pré, pós-exposição, antes de ter contato com alguém com Covid, ou depois que você teve contato com alguém com Covid, né? Tratamento depois de ter feito, depois de começar a ter os sintomas, e tratamento mais tardio. O que aconteceu com esses estudos? Olha só, perceba bem. 9 estudos sobre profilaxia, pré-exposição, ou seja, antes de eu ter contato com Covid. 7 foram resultados favoráveis, 2 ficaram ali inconclusivos. 3 estudos sobre profilaxia, pré-exposição, todos favoráveis. Inclusive um deles com resultado adulterado. Hoje nós temos esse problema também. Os estudos estão sendo mal escritos, mal formulados e mal interpretados. Essa semana saiu um estudo aí brasileiro. Aí as manchetes estão: tratamento precoce com hidroxicloroquina não funciona. Quais foram os pacientes que foram tratados? Pacientes hospitalizados. Gente, a manchete do jornal não tem nada a ver com o estudo. O estudo fala: pacientes internados não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque a lógica da droga não é fazer quando a coisa já avançou, é prevenir o avanço da doença. Então você tem que dar para esse indivíduo no início. Como nós não temos ainda muitos estudos nessa área, a gente fica ali, poxa, mas a droga não funcionou. E tem um monte de gente advogando isso, né? De 15 estudos sobre tratamento precoce, com 2 meta-análises. Meta-análise é quando você pega um monte de exames, de estudos em conjunto e analisa, né? 13 foram favoráveis para a droga. De 15, 13 foram favoráveis. Eu não estou falando assim de mais ou menos, não. Estou falando de vários estudos favoráveis. E 43 estudos que avaliaram o tratamento tardio, 2 meta-análises favoráveis, uma pouco favorável, uma não favorável, 15 negativos. Não é a fase de usar a droga, né? Esse gráfico aí, quem está nos vendo pode ver. Quando você usa precocemente, olha o gráfico da direita, tá? Quando você usa precocemente a hidroxicloroquina ou a cloroquina, o verdinho é a sobrevivência do indivíduo. E o vermelho é quando você não usa. Tem ou não tem diferença? Acho que está bem visível, né? O gráfico tem essa facilidade aí de mostrar para a gente. Quando você usa precocemente, a chance de você sobreviver é maior. E quando você não usa, a chance de sobreviver é menor. Agora também tem que ter responsabilidade, porque algumas pessoas elas usam assim de qualquer forma, né? Você vê pessoas sem nenhum nível de conhecimento fazendo receitas aí, porque eu comprei, eu fui, fiz, o camarada... Receita de vizinho, né? Receita de amigo. de vizinho e tal. Então eu acho que ao mesmo tempo que a gente não tem toda essa questão de evidência científica, assim, nesse nível que vocês estão dizendo que seria o nível ideal, não é, de um medicamento, mas também ele precisa passar por uma prescrição médica com responsabilidade, não é, doutor Dorival? Perfeitamente. Apenas completando um detalhezinho que o doutor Ivan estava mencionando, pastor, sobre a questão da droga e da indicação de quando tomar, e as pessoas não irem desesperadas tomar por automedicação, né? Os pacientes que recebem hidroxicloroquina, eles devem ser submetidos a uma avaliação cardiológica, ou seja, um eletrocardiograma para estimar uma questãozinha elétrica ali no coração, e que depois a gente vê isso e a gente sabe. Tem pacientes que terão uma contraindicação para a utilização, né? Então, hoje em dia se fala muito sobre os efeitos tóxicos, cuidado, arritmia. Olha, em realidade são drogas, a cloroquina e a hidroxicloroquina, que é uma droga mais segura ainda, são drogas que são utilizadas já há muitos anos. Muitos, centenas, milhares e milhares de pacientes aqui no Brasil receberam a droga e estão recebendo a droga por outras patologias, porque é utilizado para tratar outras coisas, doenças autoimunes, malária, etc. E não se vê este efeito tóxico cardíaco aterrador que às vezes aí pois se vê aí pela mídia de uma forma em geral. Claro, isso não exime o prescritor
de tomar os cuidados devidos, de avaliar, até mesmo durante o tratamento, fazer um novo eletrocardiograma para ir acompanhando um intervalozinho elétrico ali no eletrocardiograma do paciente, para reduzir justamente o risco de uma toxicidade cardíaca. Mas essa tão falada toxicidade cardíaca, em realidade, ela é muito, muito, muito menor do que se propaga de uma forma em geral nas grandes mídias. Obrigado, doutor Dorival, por essa explicação. E eu falo para você aí que está nos assistindo, muito cuidado, porque eu tenho andado aí por alguns lugares e me encontro com algumas pessoas, e é incrível como as pessoas elas estão usando irresponsavelmente esse medicamento. Então, é importante que se tenha um certo grau de eficácia sobre, né, em relação a essas drogas, mas que seja acompanhado, né, como você colocou de forma muito importante aí, né? Muito bem. Posso fazer uma outra pergunta aqui? Por favor, pastor. Eu acho importante também, alinhando esse processo que você me disse aí, em relação ao tratamento, tá? Qual a melhor forma de tratar? E realmente, dentro desse processo, quais as drogas que realmente funcionam mais? Perfeito. A estratégia inicial que foi adotada no Brasil, ela não foi muito boa. Fique em casa, não saia de casa, só vá quando você estiver bastante doente. Então, se bolou uma outra estratégia para mudar essa realidade, porque as pessoas começaram a morrer, nós vimos isso, o senhor citou aí, 85 mil mortos no Brasil. Sim. Quando nós fizemos a live anterior, era quase 50 mil, lembram disso? Então, nós já avançamos aí 35 mil mortes, pelo menos, de lá para cá, ou seja, as pessoas continuam morrendo. Num curto espaço de tempo, hein? Super curto, né? É o quê? Não sei se tem um mês que a gente fez, ou mais ou menos isso, né? Então, a estratégia agora é você fazer o tratamento precoce, você iniciar um tratamento antes do paciente evoluir para uma situação mais grave. Então, não é somente ficar em casa, é procurar o auxílio médico, procurar o tratamento. Por que isso? Porque não estava dando certo, as UTIs estavam ficando lotadas. Hoje nós temos uma realidade diferente no sul do país, onde as UTIs estão realmente lotadas, né? Rio de Janeiro já passou, São Paulo já passou, Manaus, Belém, enfim, esses locais já está tudo mais tranquilo. Não que esteja resolvido, mas está mais tranquilo. Mas o sul do país hoje sofre enormemente, né? Belo Horizonte, Mato Grosso, né? Outras áreas, né? Eu acho que Campinas também, há 2 semanas Campinas está no atrás, eu acho que vermelho. ainda está no vermelho. Campinas vermelho. Tem algumas cidades aqui próximas que estão realmente fechadas. Limeira, aqui do lado também, né? A ideia de tentar uma abordagem precoce nos casos pré-hospitalares como forma de combater a Covid e diminuir a evolução dos casos graves, como eu disse. Esse uso dessa droga que eu citei, hidroxicloroquina e cloroquina, ela tem origem em estudos chineses. Nem tudo que vem da China a gente pode começar a criticar. Tem coisas muito boas que vêm de lá. Claro que a gente tem que ter um certo critério para analisar as questões, né? Então, assim, antes de você pensar numa droga para tal doença, você tem um embasamento teórico. O doutor Dorival falou ali, aquilo que foi feito in vitro, aquele estudo in vitro. Então, acima disso, você vai trabalhando essa droga para ver se realmente você pode ter uma melhoria na performance dessa droga. Essa droga ela foi tentada utilizar lá em 2002, quando teve aquela síndrome respiratória aguda, né? SARS, né? E o uso da azitromicina foi novidade. Começou agora em março, na França. Muito bem. Veja só uma coisa que é importante. Dos estudos médicos que estão sendo feitos com essas drogas que nós estamos citando aqui, uma grande parte tem erros metodológicos graves. Um estudo recente lançado pelo Lancet foi vergonhoso. A revista teve que retirar o estudo porque estava completamente cheia de erros. Então, nós temos que também desconfiar, infelizmente, nós temos que desconfiar das publicações médicas. É triste dizer isso, mas é uma realidade. O editor-chefe da Lancet, um ex-diretor-chefe, acho que uns 2 anos atrás, ele falou que 50% hoje das publicações científicas devem ser questionadas porque provavelmente tem alterações sérias de segurança. 50%. Gravíssimo, gravíssimo. Isso é um pouco desanimador, né? Que eles não conseguem reproduzir o mesmo estudo em mais de 50% dos casos. Então, para os dois lados, claro, né? Isso é para os dois lados. Triste, né? Posso falar? Eu estou vendo as pessoas aqui comentando e 2 pontos. O primeiro, a hidroxicloroquina,
resolve antecipadamente? Beleza, a primeira pergunta. A segunda, ao dizer que este ou aquele medicamento ajuda, não corremos o risco das pessoas irem em busca desse medicamento e tomá-lo de maneira descontrolada? São duas perguntas que eu gostaria que vocês Doutor nos Dorival ajudassem. mencionou falar, eu vou deixar ele responder essa, porque senão só eu falo aqui não fica bom, né? Doutor Dorival, por favor. Não, pode responder, Ivan, mas é interessante que só... Já vamos voltar a essa pergunta, mas aquele estudo que o doutor Ivan falou aí sobre um dos maiores jornais médicos, que é o Lancet, né, que saiu o estudo, então, mostrando que a droga, a hidroxicloroquina, não tinha nenhum fator positivo, né? Não servia definitivamente. Então, em realidade, isso serviu para se demonizar a droga na sua ausência de consistência para tratar esse tipo de infecção, tratar esse problema. E logo o artigo veio deitado por terra. E idem, um outro artigo publicado no que seria talvez a bíblia dos jornais médicos, que foi o New England, que também teve que retroceder. E aquele artigo também mostrava que essa droga não serviria para tratar os pacientes, recomendava fortemente não utilizar. E estes dois grandes jornais médicos tiveram que voltar atrás. Agora, naturalmente, isto não é um cheque em branco para que pessoas que tenham sintomas, e algumas vezes com diagnóstico não confirmado da infecção, que estas pessoas vão e procurem por si só tomar os medicamentos. Como eu mencionei, pois cuidados precisam ser tomados, né? Precisa fazer um eletrocardiograma, precisa ter um acompanhamento. Então, por esse motivo, as pessoas, então, pastor, não deveriam se automedicar ou conseguir a medicação na farmácia e assim fazer o seu tratamento, porque todos os medicamentos, seja ele a simples aspirina, seja ele o paracetamol, qualquer um desses medicamentos tem potenciais efeitos secundários. E o risco e benefício deve ser bem avaliado antes de ser utilizado. Eu pergunto porque, assim, o que eu percebo aqui pelos amigos que estão comentando, as pessoas estão esperando uma aprovação de vocês, médicos, para dizer assim, olha, esse funciona, esse não funciona. E até teve uma pessoa que falou assim, ó, mas esses vendem sem prescrição médica? Eu estou percebendo que o que as pessoas estão buscando é uma aprovação da fala de vocês para ir atrás desses remédios para serem comprados. É isso mesmo que eles devem esperar, não? Uma palavra, eu acho, muito forte que veio na pergunta aí, resolveria o problema. E isso não é garantia de resolver em absoluto, né? Porque essa é uma palavra muito... Não é questão de resolver, é o que a gente está comentando aqui. Os estudos são complexos, demoram, a porcentagem, às vezes, de resolução é muito abaixo do que a gente gostaria. A gente está buscando, né, alguma medicação que resolva realmente, né? Talvez só a vacina. Hoje, o que mais resolve, que isso também é um debate político, não sei porquê, que resolve mais do que usar a hidroxicloroquina é você não se contaminar e usar máscara, enfim, e não se expor. Então, mas hoje, pelo nível de evidência, é uma opção de tratamento indicado por médico. É assim que eu vejo, não para ninguém se automedicar sem ter uma avaliação. Eu concordo com o Dr. Elcio, a gente não pode falar que resolve. E não é isso que a ciência hoje oferece. Nós não temos nada que fala assim, isso vai resolver 100%. Aliás, na maioria das doenças isso não é verdadeiro, né? Quando você usa um antibiótico, por exemplo, você tem X% de chance de curar. Por exemplo, eu trato H. pylori. Quando eu dou o remédio para você, ele fala, olha, a sua chance de ser curada é de 80%, 85%. Não tem 100%. Tomando esse próprio exemplo, Ivan, hoje em dia, na hepatite C, que é um problema de saúde pública mundial, né? Na própria hepatite C, hoje, afortunadamente, a gente tem medicamento que cura 90%, 95%. Então, ao dar o medicamento para o paciente, o tratamento, né, que é um tratamento gratuito, fornecido pelo SUS, um tratamento caríssimo, mas cerca de 5% dos pacientes não conseguirão ser curados. O que é uma taxa absolutamente fantástica. Altíssima, você curar né? com 95% é maravilhoso. Né? Então, assim, o que eu quero dizer para o amigo é o seguinte, você deve usar a medicação sob prescrição médica quando for lhe recomendado. O que eu quero tirar é o seu medo de utilizar a medicação, porque você escutou dizer no jornal ABC que aquela medicação pode causar
tais e tais sintomas ou para efeitos. Então, assim, se for recomendado, nesse momento é o que você tem para tomar, não tem outra coisa, né? Não dá para ficar só tomando solzinho. O sol é bom, mas isso aí não vai curar 100% das pessoas. O doutor Elcio vai falar sobre vitaminas daqui a pouco, a respeito disso, né? Ele vai dar acréscimos aí de conhecimento a respeito do assunto. Então, eu só quero falar a vocês, meus queridos amigos que estão escrevendo aí nas mídias. De repente, você está procurando aqui a aprovação de um desses profissionais para dizer assim, olha, eu vou comprar esse, eu vou comprar aquele. A ideia não é essa. A ideia não é dizer para você assim, olha, falaram lá mentira e agora eu estou dizendo a verdade. Essa não é a ideia também. Então, esse momento é para nós tirarmos algumas dúvidas e trazer segurança para você. Então, se você veio aqui procurar uma desculpa para usar um ou outro, como eu tenho visto alguns comentários, você está com uma intenção errada no lugar certo. Então, continue conosco e tente abrir um pouco mais a mente para conversarmos sobre o assunto, ao invés de procurar uma solução que ninguém ainda tem. O que nós queremos é dar a você um parecer correto, um parecer mais claro, sem envolvimento político do que tem acontecido sobre isso. Doutores, muito obrigado, viu, pela participação de vocês nesse aspecto. Bom, seguindo um pouquinho mais, para a gente terminar logo. Então, hoje não é verdadeira a afirmação que diz que a terapia precoce não tem evidências. Tem evidências, só elas não são altíssimas, mas existem evidências, né? A melhor evidência científica que existe hoje é semelhante às evidências que existem para outras medicações. Então, hoje são essas medicações que eu vou falar. Depois eu vou dizer exatamente onde cada uma delas se encontra. E, infelizmente, a questão está politizada e a gente acaba escutando um monte de coisas, né? O Ministério da Saúde já deu várias voltas, a OMS já deu várias voltas também, né? Muito bem. Por exemplo, aqui, ó, esse gráfico aí, ele mostra o seguinte: nos países onde tem sido aplicada a medicação precocemente, que são aqueles verdinhos ali embaixo do gráfico, olha só o que acontece com a doença, né? Diminui o número de mortes. Nos países onde isso não é aplicado, aumenta o número de mortes. O impacto também aí, nesse caso aí, pacientes que usaram a hidroxicloroquina logo no início, o azul, e aqueles que não usaram. Então fica muito fácil quando a gente enxerga no gráfico, para a gente ver isso aí. O Brasil está ali no amarelo, ó, tá? Então, quando você não usa, é o vermelho. Quando está assim, mais ou menos, tem gente que usa, tem gente que não usa, é o amarelo. E quando usa, é o verde. É muito fácil de olhar e bater o olho e ver. Isso aí está fácil, pastor, né? Bem fácil. Não tem dúvida, né? Muito bem. Manda. Podemos resumir, então? Resuma esse ponto aí, por Resumir favor. para a gente passar adiante, né? A massa de estudos e evidências atuais sobre o uso precoce inicial da hidroxicloroquina indicam melhora dos resultados clínicos, redução na hospitalização e nos sintomas. A evidência mais forte é a combinação da hidroxicloroquina com a azitromicina. Essa é a melhor evidência que nós temos, tá? Dado logo no início dos sintomas. Tá? Esta combinação tem o poder de reduzir a mortalidade e internação em UTI em 50%. Ainda há pouca evidência, não quer dizer que não há evidência, há pouca evidência no uso do zinco. Tá? Tem um professor chamado Zelenko, que ele é dos Estados Unidos, ele mostra um efeito mais acelerado na cura, mas nós temos que reproduzir esse tipo de estudo, né? O doutor Elcio afirmou isso aqui, tem que reproduzir. Se você não reproduz, você não consegue provar que aquilo é correto. Então, entre o custo e o benefício, você vai utilizar a droga que é disponível. E é importante também a gente comentar que a maioria dos estudos, inclusive que recomendam, que mostram benefício ou que não mostram benefício, são estudos, a maioria hoje dos estudos ainda são observacionais, que é um tipo de estudo que ele só acompanha os pacientes sem ter um critério estabelecido antes. Então, são vários médicos que tratam da maneira como eles quiserem e esses pacientes são acompanhados. Isso tem muito viés, tem muita alteração. Dá muito erro, né? Dá muito erro, metodológico. porque eu trato de um jeito, o doutor Ivan, o doutor Dorival, e aí eu acompanho todos os pacientes, mas aí qual que foi o critério que cada um usou? Não é um critério único. Então, o estudo que a gente indica mais seguro para liberar uma medicação para um tratamento é o estudo duplo cego randomizado. O que é isso? Existem critérios para inclusão no estudo,
Ou seja, pacientes só com aqueles critérios entram. E aí o paciente toma um comprimido que ele não sabe se é o remédio ou não. E o médico dá o comprimido para o paciente e o médico também não sabe se ele está dando um remédio ou não. Nem um médico, nem um pesquisador, nem um paciente sabe se ele está usando ou não o remédio. Porque a gente sabe que existe o efeito placebo também, e ele é responsável por um efeito aí de 20% de resultado. Às vezes a pessoa toma um placebo e acha que está tomando remédio e ela melhora simplesmente porque o corpo reage melhor. Então a gente sabe que esse estudo é mais complexo e a gente não tem um estudo desse em grande, de um volume de pacientes suficiente para a gente estar 100% seguro e tranquilo. Nós usamos essa medicação sim, mas com critério, não, eu acho que a população acho que tem que pensar que é uma balança ainda, não é sair tomando, é esperar a orientação de um médico, conversar, discutir, porque estudos dessa magnitude a gente ainda não tem para ter essa tranquilidade. Falar assim, não, esse é o caminho 100%. Eu não sei se essa pelo menos é a visão que eu tenho até o momento. Correto? Diante dos estudos. Muito bem. Antes de eu ir para um segundo momento... Estou acabando ainda. Ok, tem mais um slide aí, por favor. Os estudos com tratamento tardio da Covid, com vários remédios, são realmente muito ruins, porque depois que você deixou o corpo inflamar, não tem nem o vírus ali mais agindo de uma forma premente, mas o próprio corpo inflamou demais e ele acaba se adoentando, né? Então, o tratamento precoce com hidroxicloroquina sozinha já mostra uma redução de 20%. Tá? É interessante que essa ideia de usar hidroxicloroquina, azitromicina e a ivermectina, que eu já vou falar um pouquinho mais dela já, ela é interessante, mas ela não é de uma evidência forte. Nós não temos essa evidência específica ainda, né? Então, o tratamento precoce ele tem como objetivo final aí combater a multiplicação do vírus. E se o vírus não se multiplica, ele não vai fazer tanta inflamação no corpo. Recupera mais rápido o indivíduo, o paciente deixa de entrar em estados mais graves, isso vai diminuir sequelas depois, custos, tempo gasto em UTI também, né? Não há estudos que mostrem a eficácia da ivermectina contra a Covid, ainda não está isso provado. A gente usa porque in vitro a gente sabe que existe um nível de evidência 4, é um nível ruim, mas é o que se tem, né? Já hidroxicloroquina e azitromicina, nível de recomendação B e C, nível de evidência 2A e 2B, ou seja, melhor do que a ivermectina. Corticoide, já falei, é um nível bem maior, mas aí numa fase mais avançada, onde tem inflamação. Só deixar claro para quem está nos assistindo que mais de 90% da medicina se baseia nesses níveis de evidência que nós estamos comentando aqui, B, C, não no nível 1A, né? A maior parte da discussão sobre as medicações hoje é política. Então, se você olhar ali esse quadrinho, o corticoide está ali, nível 1B. Tá? A hidroxicloroquina e a azitromicina está ali no nível B. A ivermectina, nível C. Então, assim... Tá claro, né? É o que nós temos, pastor. Hoje é o que nós temos. Eu espero que em breve a vacina, o Dr. Dorival vai falar sobre isso já, possa estar disponível. Tá? Eu não quero dizer para os queridos que vocês não devam usar a medicação e nem usar a medicação fora de um contexto clínico, médico, de prescrição. Outra coisa, não há nenhum estudo, isso eu quero frisar aqui, nenhum estudo que mostre que tomar ivermectina antes da exposição vai prevenir a exposição ao vírus. Aliás, estou cansado de tratar pacientes que falavam, eu tomei ivermectina na semana passada, etc. e tal, e pegou o vírus. Então, não tem nenhuma evidência no momento que ela pode prevenir a infecção. Aliás, nenhum dos remédios pode prevenir a infecção. Alguns remédios podem diminuir a evolução do problema, mas não prevenir a infecção. Prevenir a infecção não é com remédio. Ok, doutor Ivan, obrigado. Pastor Hernani, a gente com certeza tem aí, eu estou vendo aí muita interatividade aí, as pessoas comentando e tudo mais. Eu quero, depois da sua colocação aí, eu quero puxar um assunto aqui com o Dr. Elson, porque eu achei muito importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto preventivo e é muito importante você se antecipar, você não deixar que os sintomas evoluam. Então, foi muito falado aqui sobre esse processo
de se antecipar, não é? Então a gente tem algumas perguntas aqui, eu quero me dirigir depois ao Dr. Elson, mas temos perguntas aí, não é? Do nosso grupo Tem sim, de... tem algumas perguntinhas. Por favor, pastor. A primeira é o seguinte: posso pegar Covid novamente? Opa. E uma que já está dentro dela aqui, né? Dá para responder as duas, eu acredito. Eu acredito. Se já peguei, minha imunidade é permanente? Qual dos três aí? Vamos lá. Podem ficar à vontade. Essa é a pergunta do povo, então vamos lá. Bom, eu vou começar talvez pela última pergunta, e aí vamos para outra, e talvez o Ivan e o Elson gostariam de responder. É muito interessante essa pergunta. Será que a imunidade, se eu peguei a infecção, essa imunidade é uma imunidade que eu vou ficar com ela para sempre? A gente não sabe isto, né? Mas pode ser que eu esteja sendo portador de uma má notícia, porque estudos que foram feitos com pacientes, com irmãos do Covid-19, com o SARS e com o MERS, né? O SARS produzia a síndrome respiratória aguda grave, que surgiu em 2002, né? E o MERS, que surgiu em 2012. Estudos feitos com pacientes que tiveram estas infecções, acompanhando o nível de anticorpos desses pacientes, mostrava que depois de 1 ano, os pacientes voltavam basicamente à sua condição basal de anticorpos, ou seja, eles perdiam os anticorpos protetores depois de 1 ano de exposição ao vírus, depois de 1 ano de aquisição da infecção. Nós não temos 1 ano ainda do primeiro paciente que sobreviveu com infecção por coronavírus, mas se reproduzir para este coronavírus, para o Covid-19, o que se viu com estudos feitos para o SARS e o MERS, então, pois, nós deveremos perder os anticorpos e aí, então, pois, se estivermos diante de uma variante do vírus, novamente, nós poderemos, então, adquirir a infecção novamente. Então, ter adquirido a infecção agora pelo Covid-19, ter passado por ela, desenvolvido anticorpos, não é uma garantia robusta e contundente de que eu serei isento do risco de uma infecção no futuro pelo mesmo vírus. É interessante o que o senhor está colocando, eu estou me lembrando de um fato muito recente da esposa de um amigo meu em São Paulo. Ela adquiriu, no primeiro momento aí, ela se curou, ela trabalha na área de enfermagem e agora ela voltou de novo. E ela voltou com um caso muito mais grave. E ela, inclusive, está na UTI. No primeiro momento foi muito tranquilo. Se curou rapidamente e facilmente. O segundo momento agora veio forte. E ela está, inclusive, num tratamento forte em UTI. Né? Às vezes o que acontece também, pastor, é que ela não fez a imunidade. Você adquire o vírus, não adquire a imunidade ao vírus, então o vírus fica ali meio silencioso e algum tempo depois ele reaparece. Isso é mais comum do que adquirir o vírus novamente. Okay. Mas hoje nós temos aí 6 a 7 subtipos rodando, então o vírus ele muda, né? Ele tem mutação. Tem mais alguma pergunta aí, pastor? Tem sim. Aqui eu vou trazer mais 2, porque a gente passa à frente e depois eu volto com mais perguntas aqui. Qual o momento de usar ou não as máscaras? Primeira pergunta. Eu uso a máscara toda hora, uso dentro do carro, fora do carro, no banheiro, no chuveiro, durmo com a máscara. Qual o momento que eu uso, qual que eu não uso? E o outro é, como andam os estudos com relação à contaminação em superfícies, produtos, roupas, etc.? O uso da máscara deve ser feito sempre que você tiver contato com outras pessoas. Sem dúvida nenhuma, essa é a principal indicação, né? Se você estiver próximo no ambiente, o ideal é que você mantenha, mesmo mantendo uma distância, que você use uma máscara eficaz. Também não é... As máscaras, às vezes, elas não protegem tanto assim, porque a gente sabe que a maior parte das contaminações são por gotículas. Existe uma pequena parte que é por aerosol, mas a maior parte é por gotícula. Então, quando alguém até conversando com você, dependendo da proximidade, ela pode transmitir se ela estiver infectada. Então, é claro que dentro do carro, você sozinho, se o carro é só você anda ali, ou não tem ninguém ali, ninguém entrou no carro ou saiu do carro nos últimos 5, 10 minutos, ali não teria uma indicação de usar máscara
nesse sentido. Ou se você estiver sozinho e ninguém entrou na sala ou saiu da sala nos últimos 10, 15 minutos também, não vejo sentido. Mas se você tiver contato ou entrar em algum ambiente, o ideal é que você use máscara sempre em público, né? Tenho visto pessoas correndo, andando no lugar assim, só eles, e com máscara. Gente, isso é um absurdo. E o que você respira do produto tóxico que você coloca para fora, né? Você coloca coisas ruins para fora e coloca o oxigênio para dentro. O bom é que a tecnologia tem evoluído, e eu tenho pelo menos pesquisado e lido que eles estão desenvolvendo máscaras próprias para exercício. Não sei como que eles estão desenvolvendo, mas próprias para exercício, próprias para todo tipo de situação, para ser menos desconfortável. Mas, de fato, uma das atividades que mais dispersa a distância é, inclusive, o exercício, né? Então, o exercício tem que ser feito mesmo um pouquinho mais distante do que 1 metro, 2 metros de distância, como é recomendado. O Dr. Elcio citou uma coisa interessante aí, foi um detalhezinho na resposta dele, mas que a gente pode pegar esse gancho. Quando você está sozinho dentro do carro e se ninguém entrar ali nos próximos 5, 10 minutos, não foi isso que ele falou? Isso é interessante, por quê? Imagine numa casa onde você está isolado dentro de um quarto. O quarto está, vamos dizer aqui, a palavra hermeticamente fechado. E você tosse, espirra, faz e acontece ali dentro. Ali no ar começa a circular um monte de partícula viral. Se alguém entrar naquele quarto, é possível que pegue sim. Não é que o vírus passa pelo ar, mas na condição, né, vamos citar outra condição aqui, um vagão de metrô fechado, um sujeito dá um espirro, vai ser um problema muito sério. Eu falo porque eu dou muita carona, por isso que eu falei desses 5, 10 minutos. E às vezes as pessoas vão me ver circulando de carro com máscara, porque eu sei que eu saí... Está se entregando aí já. Eu saí do Cevisa, e aí eu saio de máscara, porque às vezes eu vou encontrar alguém que eu posso dar carona. E aí se eu estava sem máscara e tudo, então nessa condição que eu acho, que eu citei esses minutinhos. Doutor Dorival? Então, andar de carro, pois com a janela aberta, né? Eu vou citar só uma coisinha, pastor, para que os amigos possam ter uma noção do que é o ambiente hermeticamente fechado e algumas patologias infecciosas, né? Por exemplo, se uma pessoa com tuberculose está em um quarto, em um ambiente fechado, né? Pode ser até o próprio quarto do hospital, fechado. Aquela pessoa que está tossindo, ela tosse e quando a gente tosse, a gente coloca para fora gotículas. As gotículas vão, elas caem. Mas existe o núcleo da gotícula, a gotícula que digamos assim, que é muito pequena e se seca, ela fica em suspensão. E o bacilo da tuberculose, ele pode ficar no núcleo da gotícula. Então, estudos têm demonstrado que até 1 hora depois que o paciente com tuberculose saiu do quarto, uma outra pessoa entra no quarto, até 1 hora depois é possível ter partículas em suspensão com o bacilo da tuberculose no ambiente, no ar. Então, por isso que é muito importante manter os ambientes ventilados para que, pois isso signifique uma redução do risco de aquisição desse tipo de infecção. Isso tem a ver, há dias atrás, o Fantástico, ele produziu uma matéria muito importante sobre os aerosóis, não é isso? Desculpa, pastor, não assisto jornal. Mas não é brincadeira, estou brincando. Não, mas tudo bem, eu dou uma desculpa para você. Mas isso daí tem a ver com essas partículas que ficam em suspensão e podem realmente trazer uma contaminação muito forte aí no ambiente. Por isso que a ventilação, o ar, é um dos remédios da natureza. Nós temos que ventilar os ambientes, né? Temos que utilizar esse remédio da natureza também. Muito bem. Inclusive, em clínicas, a gente mantém o ambiente... Tem alguns exames que a gente tem que fazer, tirar a máscara ali, então você mantém ali 10 minutos arejado, faz a limpeza e aí fica seguro para realizar. Mas falta uma pergunta a responder aí, né, pastor? Falta a questão das superfícies, né? As superfícies. Continua, por exemplo, né? Tem gente que fala assim, não, eu não vou fazer compras. E alguém faz compras. Tem muitos jovens, de maneira muito bonita, eles vão fazer compras para as pessoas idosas ou pessoas de risco. Beleza, ele chegou agora com todas aquelas compras. A pessoa precisa pegar álcool, um paninho e passar em tudo que ele comprou. Existe uma outra forma, fica ali muito tempo. Como é que funciona isso? Tem estudo sobre isso, doutor Dorival? Tem um estudo que saiu publicado no New England, não me lembro agora os detalhes, mas mostrava a viabilidade do vírus nas superfícies, né? Até 2 horas, até 4 horas.
Mas, desculpe, pastor, talvez o senhor não me convide mais para participar aqui das lives, porque às vezes eu sou ave de mau agouro, né? E trago más notícias. Mas estudos feitos com outros coronavírus antigos, que nós temos aí 4 coronavírus que circulam aqui entre nós e produzem resfriado em cerca de 15% da população, né? É responsável por 15% dos resfriados. Mas estudos conduzidos com esses coronavírus mostram que eles, os comuns e banais, que eles podem ficar na superfície viáveis por até 9 dias. Então, é muito, muito tempo, né? Para o coronavírus, para o Covid-19, parece ser que isso é menor, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Agora, tampouco é a gente ficar histérico, né? E querer agora, pois, desinfectar todas as coisas. É o tomate que chegou, vou passar álcool no tomate antes de cortá-lo, etc, etc. Mas temos que tomar cuidados adequados com a higienização das mãos, porque, sobretudo, a infecção vem pelo contato das mãos com a superfície onde está o vírus e o levar, às vezes de forma sem percepção, a mão ao rosto, e isso é o mecanismo mais comum de causar a infecção. Fazer uma piada, né, uma brincadeira. O vírus não sai, não pula ali do que foi comprado e entra no organismo. Então, ele precisa que a mão vá lá, encoste. Então, se você tiver o hábito de lavar bem as mãos, sempre que você manusear qualquer outra coisa, sem ficar levando no rosto, já seria o suficiente, né? Mas é importante fazer a limpeza sempre que possível, né? Com água e sabão, sempre que possível, das coisas que você compra, que é normal já você lavar os vegetais antes de guardar. Eu acho que é interessante. E lavar a mão sempre. Então, o ideal seria, sempre que você compra alguma coisa, a questão não é desinfetar as coisas que chegam, mas a sua mão antes de levá-la ao rosto. Porque senão as pessoas daqui a pouco vão ficar um pouco histéricas, como foi dito, e vão desinfectar tudo que chega em casa, né? Eu vi um estudo que estima que 10% das contaminações são por objetos, só 10%. A maioria ainda é realmente através de gotículas e de erosão. Então, 10% geralmente pode ser por toque de superfícies. Pastor Elias, o senhor falou que tinha uma pergunta interessante. Eu fiquei curioso esperando essa pergunta. Mas eu só quero aproveitar esse gancho para dizer o seguinte: não é uma questão até de histerismo e tudo mais. Eu acho que toda precaução ela é saudável, desde que mantida dentro de um processo de equilíbrio, né? Não leve você à loucura, né? Em casa, por exemplo, nós temos esse hábito. Por exemplo, o lavar as mãos é fundamental, né? Então você chega no carro, você já tem ali o álcool em gel, você coloca, sai de algum estabelecimento, você, enfim, esse é o processo normal, o volante, às vezes o celular, você dá aquela desinfectada e tudo mais. Quando você chega com uma compra de supermercado, normalmente eu coloco ela num determinado local lá em casa e a minha esposa, naturalmente, ela pega um pano com álcool, ela pelo menos naquela sacolinha que está ali em cima, ela dá uma limpada e pelo menos, ok, depois lava as mãos e sem nenhuma doença mental por causa disso, mas a gente tenta fazer isso por um processo de precaução, né? Mas eu acho que vale essa colocação que o Dr. Dorival colocou aí, é muito importante. Fique tranquilo, Dr. Dorival, você vai voltar todas as vezes que precisar. Você não é um portador de más notícias, ao contrário. Você é um médico especialista que realmente traz a realidade dos fatos para a gente. Então, isso é muito importante, não é? A gente saber e tomar conhecimento desses importantes aspectos aí, não é? Bom, doutor Elson, a gente está falando tanto aí, não é, de prevenir, se antecipar e tudo mais. Tem uma pergunta aqui que eu queria colocar para você. A gente já falou algumas vezes, mas vamos dissecá-la melhor, não é? Quais os exames que podem ser pedidos para detectar o coronavírus e qual o melhor momento para pedi-los? Ok? Sim. Ok, eu devo fazer mesmo se eu não tenho nenhum sintoma ou só se aparecer o sintoma eu corro e faço? Como é que é isso? Eu acho que no mundo perfeito, testar a população toda seria bastante interessante, mas a gente não tem, no mundo perfeito, não é nem questão de ser perfeito, não tem, é inviável você testar 200 milhões de pessoas o tempo, e mais de uma vez, né? Porque você testa hoje, daqui 50 dias a pessoa tem sintomas, você tem que testar de novo, se ela não tiver tido, né? Então é inviável, principalmente num país como o Brasil, ter um número de testes tão grande assim o tempo todo.
Então, o ideal que nós temos reservado o teste para pessoas que tenham sintoma ou que trabalhem e se coloquem em risco, claro, os profissionais de saúde que tenham contato constante com pessoas infectadas e pessoas que sabidamente tiveram contato com alguém infectado. Então, essas pessoas são as principais pessoas a serem testadas, né? Não sei se eu esqueci algum grupo aqui, vocês me ajudem aqui, mas são as pessoas principais. E aí nós temos os 2 principais testes, tem mais de 2, né? Mas nós temos os 2 principais, mais conhecidos. Um que é a PCR específica existem muitas PCRs, né? Mas tem a PCR específica do SARS-CoV-2, que é um exame de um swab, as pessoas já sabem como que vai lá com aquele cotonetezinho lá no fundo do nariz e no fundo da garganta. Então vai lá, colhe e manda para o laboratório. E esse teste é um teste que você vê, você tem como saber e você vê diretamente, né? Não é que você vê diretamente, mas você avalia diretamente a partícula do vírus, se o vírus está lá, né? Então, ou um pedaço do vírus, então você só vai ter isso em pessoas que tiverem com infecção. Você não tem como encontrar isso, dificilmente você vai encontrar um falso positivo, você pode até ter falsos negativos, porque você está vendo diretamente a partícula do vírus. Aí você pode identificar esse vírus desde o primeiro dia de sintoma, porque, na verdade, antes de você ter o primeiro dia de sintoma, já está tendo replicação viral. Mas, para não dar falso negativo, o ideal é a coleta de 3 a 10 dias. Esse é o ideal, de 3 a 10 dias de sintomas. Apesar de que no primeiro dia de sintomas você pode testar e ter lá, né? Porque você já está replicando no seu corpo há alguns dias antes da testagem. Então, e eles fizeram alguns estudos e continuaram testando nesse paciente que deu positivo e viram que ele continua dando positivo por mais de 20 dias, 30 dias. Não que essa pessoa esteja transmitindo, mas ele vai identificar partículas e pedaços do material genético ali do vírus. Então, você às vezes continua dando positivo. E o segundo teste mais comum, talvez seja mais fácil e mais rápido, que é o teste de sorologia, né? E aí tem 2 tipos de sorologia, que é aquele teste rápido, que é uma fitinha que coloca uma gota de sangue, e tem um teste de sorologia, que é coletado o sangue, vai para o laboratório com medidas, formas de avaliação mais complexas, né? Só que esse teste tem que ter pelo menos uma semana, idealmente mais de 8 dias de sintoma, porque demora para o seu corpo produzir anticorpos contra esse vírus, né? Então você não produz anticorpos rápido, né? Então é só depois de 8, 9 dias de sintoma que talvez dê positivo. E a gente sabe que quanto mais tempo de infecção, mais chance tem de dar positivo. Então no 8º dia é possível que você faça o teste, dê negativo. Se você repetir depois de 10 dias, dê positivo, por exemplo. Então o que a gente tem visto é que, infelizmente, esses testes eles têm uma coisa que a gente chama de sensibilidade e especificidade. Ou seja, cada teste diagnóstico na medicina tem a avaliação de sensibilidade e especificidade. O que é isso? É a capacidade do teste dar pouco falso positivo ou falso negativo. Então, você vai fazer um teste que pode dar negativo, mas, na verdade, era positivo. Ele deu falso negativo. Ou ele deu falso positivo. Então, é isso que a gente avalia no exame. Esse teste sorológico, ele dá bastante falso negativo, né? Até porque não é todas as pessoas que imediatamente produzem anticorpos. Então, às vezes, demora dias. O melhor, então, seria aquele primeiro teste. O primeiro teste no início da doença é o mais específico, né? Só que depois de 20 dias que você teve, ele começa a diminuir. E qualquer hospital está preparado para fazer esse teste? Não é qualquer hospital, mas hoje qualquer hospital, porque eles terceirizam, né? Então eles coletam o material e mandam para um laboratório terceirizado, se eles não têm no próprio hospital. Mas o paciente ele tem a opção de dizer, olha, eu quero esse teste ou quero aquele, ou como que funciona isso hoje? Geralmente o médico que indica de acordo com a fase da doença e da necessidade de se saber imediatamente, né? Doutor Dorival. Só complementando um detalhezinho mais, né? Esse primeiro teste que o Dr. Elcio está falando, esse do cotonete, que alguns dizem que vai lá no cérebro o cotonete para colher a amostra, esse é o PCR, né? E tem o anticorpo que o Dr. Elcio está falando,
que é feito no sangue. Mas tem um outro tipo de teste, ele não é muito utilizado, mas o doutor Elcio seguramente vai falar nele, que é a detecção do antígeno em si. O PCR ele precisa de um laboratório sofisticado, um laboratório de biologia molecular, por isso que a maioria dos hospitais não faz e manda para os laboratórios especializados em biologia molecular. Mas existe um outro teste, que é um teste rápido, que detecta também o antígeno do vírus, também colhido através do cotonete, e esse pode ser feito nos laboratórios mais simples, né? Se bem que esse não é o gold standard para o diagnóstico. O gold standard para o diagnóstico é o PCR, né? Mas o que a gente tem visto, né, por exemplo, lá no nosso hospital lá em São Paulo, a gente está comparando o PCR com a detecção do antígeno, ambos são colhidos por cotonete, e a gente está vendo uma correlação praticamente de 100% dos pacientes que estamos analisando com os dois métodos. Mas a detecção de antígeno não é um exame abalizado como gold standard para o diagnóstico. Ele ajuda muito, porque se o antígeno for positivo, certamente o PCR também será positivo. Então, doutor Dorival, a gente pode falar o seguinte: se o indivíduo tem um PCR-RT positivo, ele está infectado dentro daqueles primeiros dias. Não estou falando o sujeito colher lá 20, 30 dias depois. Se ele estiver com isso negativo, não quer dizer que ele não esteja infectado, porque a gente sabe que esse teste tem falha. Tem testes falsos negativos, não é isso? Exatamente. O PCR pode dar ao redor de 15%, às vezes até mais, 20% de negatividade. O paciente está infectado, mas talvez não tenha colhido a secreção do trato respiratório de forma adequada, e o exame virá como negativo e será um falso negativo. E esse é o sujeito mais perigoso que tem, porque Sim. ele vai acreditar que ele não tem a doença e ele vai continuar transmitindo. Então, por isso que o paciente precisa do médico para interpretar. Se o indivíduo tem a clínica, tem os sintomas e o teste foi negativo, ele deve ficar em quarentena ainda até os sintomas E passarem. é por isso que é coletado também nasofaringe e nasofaringe, porque aumenta a sensibilidade, né? Você colhe em 2 locais, e tem alguns estudos que mostram que é 70% só ou seja, tem 30% de chance de dar falso negativo. É muita coisa, em um estudo que eu vi específico. Então, até 30% é muita coisa, né? Hoje tem até calculadoras médicas que eles criaram para você estimar alta possibilidade, alta probabilidade de ser o Covid ou baixa probabilidade, ou Pelos intermediário. sintomas, né? Pelos sintomas. Falando sobre isso, hoje já é definição. Paciente com síndrome gripal mais perda de olfato ou paladar é Covid. Não precisa nem de teste, é 100%. Bom, deixa eu aproveitar o gancho, então, dessa questão aí de testes. Vamos imaginar que a pessoa testou positivo e tal, fez o tratamento e tal, né? Então, eu estou perguntando isso porque é dúvida que as pessoas trouxeram aqui para nós. A pessoa, passou aquele período e tal, e ela ficou no seu período recluso, isolamento e tudo mais, e agora ela vai voltar às atividades. Ela retoma as atividades. É importante que ela faça um novo teste ou simplesmente ela venceu aquele tempo da quarentena dela, ela já pode voltar às atividades, ou é importante retornar ao médico, refazer o teste para realmente saber se está negativado e se está apto para o... Como eu falei, né? Por exemplo, a PCR pode ficar positivo por muitos e muitos dias, não necessariamente a pessoa está contaminando. E o IgG e o IgM, ele também pode durar um pouco mais, também não significa que a pessoa esteja transmitindo ainda. Então, o que a gente tem, o que são as recomendações, né? De um afastamento de 10 a 14 dias, né? Dependendo também da intensidade da doença, porque tem alguns estudos que mostram que quanto mais intensa a doença, mais sintomático for a pessoa, por mais tempo é possível que essa pessoa transmita. Então, um dos estudos que eu vi é que a pessoa, por exemplo, que ficou internada na UTI, que ficou muito seriamente doente, ela provavelmente vai estar transmitindo por mais tempo. E a pessoa que teve aquela síndrome gripal mais simples, ela 10 dias a 14 dias, ela teoricamente já poderia voltar a trabalhar e não tem necessidade de testar de novo. Ok. Na prática, se você tem uma doença leve, como o Dr. Elcio falou, e nos últimos 3 dias, para completar 10 de sintomas, você não tem sintomas, você já está liberado para voltar ao trabalho. Tá? Então, se você teve sintomas um pouco mais de tempo... Muito importante, ou seja, você tem que estar sem sintomas já, claro. 3 dias sem sintomas, tem que ter 3 dias sem sintomas. Estando isso, você está liberado para voltar.
Eu fiz meu teste 2 meses depois que eu peguei coronavírus. O teste era positivo. Tinha IgM e IgG. IgM fraco positivo, IgG forte positivo. Ou seja, se eu fosse acreditar apenas no teste, eu não voltava nem para trabalhar. 2 meses depois. E aí o IgM, que a gente nem chegou a explicar, e aí nesse teste imunológico a gente avalia o IgM, que é uma resposta imunológica de fase aguda, ou seja, a pessoa mais ou menos está em atividade ainda, e IgG, que é uma imunidade mais duradoura, que é uma fase mais crônica. Então, o IgG aparece depois de algum tempo, bem depois, né, na verdade, mais de 20, 30 dias, o IgM é mais precocemente, desde o 8º dia em diante, que pode aparecer. Ok. Posso emendar uma outra pergunta para você, Elcio? Sobre a questão das vitaminas. Porque também se tem muitos mitos nesse processo. A gente sabe da importância aí, não é, da imunidade, não é? Eu recentemente vi um vídeo e foi bem interessante. Eu não me lembro exatamente que pessoa estava fazendo. Eu tenho esse vídeo aqui no meu WhatsApp. Foi esses dias eu recebi. E é uma pessoa que tem um cargo aí importante, numa importante órgão de saúde aí do governo. E ele estava dizendo que a questão da imunidade é o processo mais importante em relação à questão da Covid-19, né? Imunidade. Então, é a melhor prevenção. Ele dizia isso, imunidade. E a gente sabe que esse sistema de defesa nosso, que nós temos no corpo, não só para o coronavírus, como para tantas outras, não é, situações, é muito importante. Imunidade. As vitaminas ajudam, não ajudam? Como você classifica isso? Dá uma linha aí. Aí depois, doutor Dorival, também, doutor Ivan, podem nos ajudar um pouquinho. Sem nenhuma dúvida que as vitaminas ajudam quando você se alimenta apropriadamente, com muitas verduras, frutas, legumes, alimentos naturais. O que a gente não pode falar ou dizer é que se você tomar não vou falar nome de marca aqui, mas se você tomar um polivitamínico, você está tranquilo, você está garantido que sua imunidade vai estar legal. Isso não existe. Então não tem nenhum polivitamínico que substitua um estilo de vida saudável, né? Então o que a gente recomenda não é nem só a questão de vitaminas e minerais, né? Um estilo de vida. Porque a imunidade, hoje a gente chama, tem até uma ciência, né? Uma psiconeuroendócrino e imunologia, né? Um palavrão. Porque não adianta também você se alimentar super bem, se você ser a pessoa mais estressada do mundo, a sua imunidade vai ser afetada. Não adianta você também comer tudo que seja saudável e você não dormir, que sua imunidade vai ser afetada. Eu estou citando, é claro que a alimentação considera a principal, mas eu estou falando assim, eu preciso ter o estresse sob controle, eu preciso dormir bem, eu preciso tomar sol, eu preciso ter a vitamina D em dia. A vitamina D tem uma relação direta com a imunidade, mas não é uma questão de vou me tratar com a vitamina D, eu agora vou tomar quilos de vitaminas e minerais que eu não vou pegar a Covid, não é isso, ou não vou agravar. Nós sabemos que pessoas que têm níveis maiores têm menos susceptibilidade de doenças graves, isso foi demonstrado. Mas também é um estudo que é difícil a gente comprovar causa e efeito também. É uma avaliação. Talvez essa pessoa que tem a vitamina D alta tenha um estilo de vida todo bom também, não seja só a vitamina D. A gente tem que avaliar todo um contexto. Então, a recomendação é cuide do seu estilo de vida como um todo, né? Durma de forma satisfatória, mantenha o estresse sob controle, se alimente, porque quando eu tomo só a vitamina C, é um elemento, é um antioxidante potente, é uma vitamina potente, mas é uma vitamina isolada. Quando eu como ela na laranja ou em algum outro alimento, ela está misturada com uma série de outros micronutrientes fundamentais, né? Então, o zinco é importante para a nossa imunidade, a gente sabe, a vitamina C. A gente vê que pessoas com vitamina C baixa, elas têm mais susceptibilidade de ter infecções virais. Isso aí tem alguns estudos. Mas se você tiver um vírus e quiser tomar quilos de vitamina C, até não é um tratamento, é uma coisa que você tem que estar cuidando a longo prazo, né? De preferência que você faça parte do seu estilo de vida. Então, essa é uma recomendação. Algumas vitaminas podem ser feitas, reposições, mas esses polivitamínicos geralmente têm uma dosagem tão baixa que é só para manter um nível que geralmente até abaixo do ideal. Então, a gente pode dosar ou avaliar pela clínica do paciente alguma deficiência e repor
quando tem Ok. necessidade. Muito obrigado. Pastor Hernani, a gente está indo para o último bloco, aí diríamos, aí da nossa live. Sábado que vem, a gente tem um momento muito especial aqui também na nossa live. É uma live que a gente não vai falar de saúde, mas a gente vai falar de celebração, não é? E a gente tem aí milhares de pessoas que estão conectadas aí com a gente, não é? Nós temos mais de 100 mil motivos para agradecer. Opa, que coisa Nós boa. vamos fazer uma live muito especial e nós vamos ter convidados especiais. Então como fala hoje olhando também. para aquela câmera lá e faça Aqui? um convite especial, porque sábado que vem é dia de festa e temos convidados especiais aqui. Não vai ser nesse sofá, quem sabe em algum outro ambiente aqui, mas Que é surpresa. é surpresa. Mas tem um motivo especial e tem também convidados especiais. Conta pra gente. Muito bem. No próximo sábado, você já pode colocar aí na sua agenda, no seu celular. Eu aprendi algo com minha esposa, mexendo aqui com o celular. Põe aí um despertador no seu celular para o próximo sábado às 16 horas. Na verdade, põe 15h45, porque nós vamos ter uma live especial louvando a Deus, celebrando os 100 mil adoradores que fazem parte dessa grande igreja virtual do qual você faz parte. E se você ainda não faz parte, vem fazer parte com a gente, clicando aí no inscrever-se, ativando as notificações. E para esse momento de grande celebração ao nome de Deus, nós teremos os arautos do rei aqui conosco. Então, já anota aí na sua agenda, coloca aí no seu celular uma live de celebração de 100 mil adoradores conosco. Pastor Elias, são 100 mil pessoas que participam conosco aqui, todos os cultos. E tem alguns que todos os cultos, todas as lives, comenta e dá para ver que são pessoas que estão engajadas mesmo conosco, viu, pastor? É impressionante isso, porque no sábado passado nós estávamos na busca de chegarmos aos 100 mil inscritos, né? Já passamos, graças a Deus, já estamos a quase 102 mil inscritos no nosso canal, mas nós queremos celebrar, não é? E o Quarteto Arautos do Rei vai estar comigo no culto, no sábado de manhã vai ser um culto também bem especial, um culto diferente de adoração, porque 100 mil adoradores que fazem parte dessa igreja virtual do NASP Engenheiro Coelho é uma marca histórica e a gente não pode deixar de agradecer a Deus por isso, né? Então vamos ter aí Quarteto Arautos do Rei conosco desde amanhã no culto até o final da tarde, quando vamos ter aqui testemunhos lindos de pessoas que estão sendo abençoadas pelos produtos que a gente disponibiliza nos nossos canais, tanto YouTube Lindos como testemunhos, Facebook. né, pastor? Lindos testemunhos. Então, vai valer a pena, sim ou não? Grandemente. Desmarca o que tem que desmarcar. Se tiver que morrer, deixa para morrer no outro sábado. Mas esteja nesse sábado aqui. E se você foi transformado, deixa eu melhorar aqui a minha fala. Se Deus falou com você em um dos momentos que você estava assistindo, algum momento, algum culto aqui da Igreja do NASP, eu peço que você entre em contato conosco, porque nós queremos ouvir você, ouvir como foi o teu testemunho, tá bem? Então, entre em contato com a gente, se você foi tocado por Deus, se em algum momento o que nós estamos aqui orando e produzindo tocou você, entre em contato conosco, para que você participe junto com a gente. Obrigado, pastor Hernani. Doutor Dorival, eu quero me voltar aqui para o senhor agora como uma das grandes autoridades que nós temos aí na área de infectologia. A esposa deu um sorriso agora que o senhor falou lá, meu pastor. Doutor Sônia, ficou feliz agora, né? Deu para ver pelos olhos, né? Deu para ver pelos olhos. Na verdade, o que a gente mais quer é que a gente se liberte desse processo tão complicado, não é? A gente aqui não está usando máscara, mas a gente chegou de máscara, a gente anda de máscara, a gente sai pelas ruas, a gente está preocupado, a gente não está viajando, só em casos excepcionais, a gente pensa, vai sair tirar férias, vai para onde, né? Então é melhor ficar em casa. Eu estou com férias vencidas e não sei para onde vou e não vou para lugar nenhum. Aproveita para descansar em casa. Pois é. Então a gente não pensa em outra coisa, a não sei se proteger, não é? Mas eu me lembro que quando
Eu fui algum tempo aí para um determinado país e precisava de uma determinada vacina. Foi tão simples, né? Fui lá, tomei a vacina, cheguei no aeroporto, apresentei o meu certificado de vacina, depois de tantas horas, dias aí, e entrei tranquilamente, sem nenhum problema. E as vacinas? Como andam esses processos de vacinas? A gente quer saber em que fase essa vacina está, quanto tempo nós teremos essa vacina disponível, se realmente as vacinas vão ser confiáveis. Vamos colocar tudo isso num pacote aí. Conta pra gente. Perfeito, pastor. Obrigado. Eu vou mencionar algumas coisas aqui de uma forma um pouquinho rápida para não tomar o tempo final. Mas, realmente, vacinas têm sido uma solução para N doenças. Temos doenças que estão agora na história da medicina, não existem mais, estão erradicadas completamente, né? Exemplo, a varíola, que era uma doença com alto índice de letalidade. Mas esse tema de vacina é um tema muito, muito interessante, e eu quero compartilhar aqui algumas coisas com os amigos que poderão estar assistindo aí pelas imagens que eu vou colocar aqui, né? O coronavírus é um vírus assim bastante complexo, e ele aí à direita está uma fotografia eletrônica do coronavírus, e realmente parece uma coroa, né? E nunca se há colocado tanta velocidade, tanta rapidez numa solução para encontrar-se uma vacina como se há encontrado agora, ou como se há colocado agora no contexto desta pandemia, né? Talvez para a gente só se situar, o senhor já mencionou isso, né? Isso são os dados de ontem, dia 24 de julho, mas os dados de hoje, né, nos mostram que nós estamos com quase 2.350.000 casos confirmados aqui no Brasil, com mais de 85 mil mortes, né? E se a gente toma o mundo como um todo, são como que já aproximando a 640 mil mortes. Então, é um índice muito, muito grande de pessoas que estão morrendo, e isso faz com que o nosso mundo hoje seja um mundo que está colorido pela incidência de casos. As cores mais escuras aí no gráfico mostram, nesta foto, né, mostram os países onde existe uma maior incidência da infecção e, consequentemente, a incidência de mortes. Então, isso é um problema muito, muito grave, né? Talvez, só para a gente lembrar algumas coisas para os amigos, de uma forma assim um pouquinho rápida, né? A gente tem falado na mortalidade rodando aí ao redor de 2%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas, em realidade, dados da Organização Mundial da Saúde, dos casos que são referidos como casos positivos, diagnosticados como positivos e referidos à Organização Mundial da Saúde, mostram que a mortalidade, em realidade, chega a ser até de quase 7%. Então, realmente, é uma mortalidade bastante elevada, né? Naturalmente, aí, as pessoas mais idosas são as pessoas que estarão em maior risco de desenvolver uma doença com maior gravidade, e vale a pena mencionar que é improvável que este surto da doença agora, que este surto ele se resolva em pouco tempo. Nós deveremos ter aí conosco o vírus ainda circulando conosco por muito tempo. Provavelmente ele se incorporará ao ciclo dos outros 4 irmãos que estão conosco já há muitas décadas, e aos 2 irmãos mais recentes, que são o SARS e o MERS, né? Ele vai se incorporar e vai estar aí conosco. Assim que é improvável, então, que o surto termine, e então isso implica em alterações importantes na vida das pessoas, das comunidades e dos países, né? Embora seja possível, como eu mencionei, que a epidemia se acabe, mas o vírus deve ficar circulando, né? E é provável que até a gente ter uma vacina, a gente passe a casa do 1 milhão de mortos. Isso é uma coisa muito, muito impressionante, né? É assim que, em linhas gerais, a vacinação é considerada uma das soluções mais promissoras e com maior impacto
para a resolução do problema do Covid-19, né? Mas a gente tem alguns problemas para a vacina, né? Numa situação ideal, uma vacina deveria despertar anticorpos e que esses anticorpos permanecessem ao longo do tempo, ao longo dos meses e dos anos. Mas isso não parece ser o que ocorre com a família dos coronavírus, pelo que já foi investigado agora para o SARS e para o MERS, né? Tem outros problemas, por exemplo, pessoas de idade. Essas pessoas podem ter uma imunidade que decline muito rapidamente sobre o tempo. E são justamente as pessoas mais propensas a desenvolverem doenças com maior gravidade, né? Apenas só para a gente ter uma rápida ideia da mortalidade na família dos coronavírus mais complicados, que são o SARS e o MERS. O SARS tem uma mortalidade que se aproxima ao 10%. O MERS, que é aquela síndrome respiratória do Oriente Médio, que tem relação com coronavírus adquiridos a partir dos camelos, a mortalidade é muito alta, chega a ser a 35% praticamente, né? E nós estamos falando aqui do coronavírus do Covid-19 com uma mortalidade de 2,8% global. Mas do que se chega à Organização Mundial da Saúde, de casos confirmados como positivos mesmo, e óbitos confirmados como positivos em decorrência do coronavírus, a Organização Mundial da Saúde, nós nos aproximamos de 7%. Então, estamos falando de uma doença com um impacto tremendo na história da medicina, né? E apenas aqui, isso aí não é para os amigos acompanharem a sua inteireza, mas eu queria só referir aqui, né, os reservórios para esses coronavírus. Os reservórios para os coronavírus, de onde eles partem, o SARS, o MERS e o Covid-19, as evidências são que eles partem, o reservório primário é o morcego. Mas existem hóspedes intermediários a partir dos quais, então, o ser humano teve contato com estes vírus, né? E estes hóspedes intermediários, que vêm a partir do morcego, para o SARS, é um animalzinho, né, que é tipo um roedor maiorzinho, mas em realidade ele é um mamífero, que é uma civeta, que é esse animalzinho de baixo aí à direita, e o camelo, que é o hóspede intermediário para o coronavírus que produz a MERS, com mortalidade de até cerca de 35%. E este outro animalzinho aí, tão bonitinho, que parece um tatuzinho, né? Ele é um animalzinho lá da Ásia, esse animalzinho é um pangolim, e as evidências hoje sugerem fortemente que o Covid-19, ele surgiu lá no mercado de Wuhan, né? Através dos pangolins, e aí foi que veio a disseminação e se disseminou pelo mundo hoje. Bom, para que os amigos possam ter uma rápida ideia, como é que a gente chega a uma vacina? Uma vacina tem fases de desenvolvimento, né? Existe uma fase pré-clínica inicial, né? Esta é uma fase em que o composto, como possível candidato à vacina, é administrado em animais ou então em um modelo computacional. Se marcha por aí, se é viável por aí, ele vai então para a fase 1. Essa fase 1 da vacina ela é aplicada para um número pequeno de pessoas, até 100 pessoas, né? Se ela se mostra relativamente segura, então aí se passa para a fase 2, para um grupo maior de pessoas que são atendidas, né? Várias pessoas recebem a vacina, e aí é possível identificar alguns efeitos secundários mais. Se esta vacina é plausível de passar pela fase 2, ela vai para a fase 3, em que então ela é administrada para milhares de pessoas, um número muito maior de pessoas. E aí se testa de uma forma mais abrangente a eficácia da vacina. E aí também se descobrem outros efeitos secundários que não se pôde ver na fase 1 e na fase 2. E se ela passa para a fase 3, o passe da fase 3, então, essa vacina, então, ela passa para o licenciamento. Os diferentes países têm os seus órgãos reguladores de licenciamento. Aqui no Brasil, quem licencia as nossas vacinas é a Anvisa, né? E aí, então, ela vem para a fase de distribuição através dos órgãos governamentais para que se possa, então, a comunidade adquirir, então, a imunidade pela vacinação. Bem, nós vivemos hoje uma corrida pela vacina, né? Uma verdadeira corrida, né? E nessa corrida nós temos mais de 150 vacinas hoje em estudo, né? Então, na fase pré-clínica, hoje existem 142 vacinas na fase pré-clínica.
Na fase 1, hoje existem 8 vacinas, né? Na fase 2, que é onde se expande a segurança das vacinas, existem 11 vacinas. E na fase 3, 5 vacinas. 5 vacinas na fase 3. Ali diz que nenhuma vacina está licenciada, mas existe já uma vacina licenciada para o coronavírus. Eu vou falar já em um segundinho sobre isso. Que vacinas são estas? Como são essas vacinas? Eu serei sucinto em 2 minutinhos, mas já termino. Um tipo de vacina são as vacinas genéticas. Essas vacinas, elas usam parte do genoma do coronavírus, né? Então, são as vacinas genéticas. Então, nós temos a vacina de um laboratório chamado Moderna, que já está chegando em fase 3. Nós temos a vacina de um conglomerado de três laboratórios, incluindo a Pfizer. E desta vacina, hoje, o governo dos Estados Unidos já encomendou 100 milhões de doses dessa vacina da Pfizer. E nós temos outra vacina da Arcturus, que está ligada à Universidade de Duke. Essas vacinas são a partir de componentes genéticos do vírus, RNA ou DNA do vírus. Depois nós temos outro tipo de vacinas, que são as vacinas que vêm a partir de vetores virais. Ou seja, se usa um vírus, que não é o coronavírus, geralmente é um adenovírus, um vírus respiratório, para que ele sirva como um cavalo de Troia. Se coloca dentro do adenovírus inativado, genoma do coronavírus, e então esta vacina ela é administrada, e então este vírus modificado, inativo, ele penetra nas nossas células e desperta então uma resposta imunológica, né? São os vírus como vetores para a produção de vacinas contra outros vírus. E aqui tem um detalhe muito interessante, que aqui no Brasil, a vacina que está mais avançada, e de fato a mais avançada de todas elas, é a vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford. E essa vacina está sendo testada hoje aqui no Brasil e em mais 2 países no mundo, né, que são a África do Sul e a Inglaterra. Esta é a vacina que está mais avançada, a mais próxima de obter um licenciamento para uso global. Mas eu mencionei de uma outra vacina que já está aprovada. Tem uma vacina que pulou uma fase, né? E essa vacina é da China, e vale mencionar que várias das vacinas elas tiveram como ponto de partida a China. E esta vacina da CanSino Biologics, essa vacina, ela hoje está aprovada pelo governo chinês para uso nos militares chineses. É uma vacina que está aprovada para uso na China. Obviamente, não está aprovada nos outros países que estão esperando um pouquinho mais, mas hoje a China já a considera como uma vacina aprovada para o coronavírus. Bem, outro tipo de mecânica são proteínas isoladas do vírus, que são tomadas para despertar a imunidade, né? E existem aí mais umas 2 vacinas que estão em fase mais avançada de estudo. E existe também a vacina do vírus completo, do vírus que é inativado, do coronavírus como um todo, do vírus completo que é inativado, né? E aí nós temos então algumas vacinas, 3 delas estão em fase bem avançada, uma delas da Sinovac Biotech, que é um laboratório chinês, que em conjunção com o Instituto Butantan aqui em São Paulo, está desenvolvendo a fase 3 da vacina. Então, o Brasil está sendo partícipe em 2 vacinas, né, importantes, a da Universidade de Oxford e esta agora da Sinovac, que é uma vacina chinesa junto com o Butantan, que está em fase avançada, e isso faz com que o Brasil seja um país que naturalmente deverá receber uma quantidade imensa dessas vacinas assim que elas superarem a última fase na qual estão, que é a fase 3. E, por último, as vacinas assim reaproveitadas. O que é isso? Existe uma vacina que está sendo reaproveitada para ver se ela efetivamente desperta a imunidade para o coronavírus. Essa vacina é o BCG, muito conhecido. Todos nós aqui, creio que recebemos BCG, né? E está sendo feito hoje um estudo na Austrália,
avaliando se as pessoas que efetivamente recebem BCG, se essas pessoas têm menos propensão de infectar-se pelo Covid-19. Assim que, em linhas gerais, esta é um rápido repasse das vacinas, é uma carreira, né? A gente pode ver aí, pois, uma Fórmula 1 das vacinas, e as que estão mais na frente é a Universidade de Oxford, essa que está mais próxima de receber a bandeirada, se bem que os chineses já deram uma bandeirada para a vacina Mas pularam uma Sinopharm. fase, né? Pularam uma fase, né? É. Isso não traz uma certa deficiência para a vacina? Em realidade, pastor, existe muitos critérios bem definidos, né? Por exemplo, se eu tomo o CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, para liberar uma vacina, eles são extremamente rigorosos, né? Esta vacina chinesa, a gente não pode dizer que não será eficaz, provavelmente sim será, mas o hemisfério ocidental precisa abalizar pelos estándares normais que são seguidos, a eficácia mesmo daquela vacina lá da China, antes de permitir que ela seja introduzida aqui no país. De tal forma que, em síntese, eu poderia dizer que nesta corrida, né, aí mostrando aí esse gráfico bem didático aí, a da Universidade de Oxford, que está sendo também testada aqui no Brasil, é a que está mais próxima de terminar a fase 3 e receber a aprovação para uso. Quando é que isto vai acontecer? Bom, se olhamos lá para a China, já está acontecendo na China, mas é um ponto à parte, é um ponto fora da curva, né? Colocando os pontos na curva, né, existem algumas expectativas que até o final do ano se tenha a vacina, mas outros menos conservadores consideram que isso vai para o primeiro semestre do ano que vem. Mas seja o que for, nós estamos viajando numa velocidade recorde para conseguir uma vacina que seja eficaz contra uma doença que está ceifando milhares e milhares de vidas. Oxalá não cheguemos a 1 milhão de vidas ceifadas, oxalá, queira Deus, mas a velocidade com que as coisas estão indo nos fazem pessimistas em relação a isso. Mas eu queria concluir, pastor, a minha fala só mencionando uma coisa. Nós estamos vivendo no contexto de um grande conflito. Do grande conflito entre o bem e o mal. Esse grande conflito que a gente como infectologista, a gente olha esse grande conflito no mundo microscópico, né? Eu mostrei no início uma fotografia eletrônica do coronavírus. Ali a gente não vê a olho nu, né? E ele é mortal. Eu falei aqui sobre o bacilo da tuberculose, que pode ficar 1 hora. Nos Estados Unidos houve, na década de 90, a emergência, ou seja, emergiu nos Estados Unidos uma cepa de bacilo da tuberculose multiresistente e estava causando uma mortalidade de 80% nos prisioneiros das prisões norte-americanas que desenvolviam a tuberculose por aquela cepa multiresistente. 80% morrendo. Transmitido pelo ar. Eu mencionei que até 1 hora depois que alguém deixa um ambiente fechado, é possível você inalar as partículas com o bacilo da tuberculose ali. E o vírus também, que a gente está aqui discutindo, e aerossol mais perto, menos perto, que também pode ser transmitido pela via aérea direta, né? E isso tudo me fez, para concluir, pastor, lembrar-me de um texto da senhora Ellen White no Grande Conflito, né, em que ela diz o seguinte, né, referindo-se ao nosso arqui-inimigo, a Satanás: ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como o grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará doenças e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade. Nos acidentes e calamidades, no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Destrói a seara que está para madurar e seguem-se fome e angústia. Comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Eu encerraria dizendo que a vacina está às portas, mas que nós deveremos ter novas epidemias que virão. Essa citação do grande conflito, estas visitações tornar-se-ão mais e mais frequentes e desastrosas. A gente não podia pensar, pastor, há 6 meses atrás, que nós teríamos uma infecção viral que em poucos meses circundaria o mundo inteiro de uma forma
frequente e desastrosa como está acontecendo. Mas essas coisas nos fazem olhar mais adiante para a vacina definitiva para o problema que nós vivemos como seres humanos, todos nós, e nós estamos doentes por esse problema, a vacina do pecado. E pois Jesus proveu e ele virá e ele trará a resolução definitiva para os males e angústias que nós vivenciamos hoje, incluindo essa epidemia. Que maravilha, não? Muito bem. Eu acho que seria o momento ideal para a gente encerrar, mas eu tenho 2 perguntas aqui, pastor. Então vamos às últimas. As últimas 2 perguntas. A primeira pergunta vai fazer o seguinte, quem faz é o William, e ele pergunta se para as pessoas que têm o DPOC pode ficar assintomáticos. Olha, o que a gente tem visto são pessoas que, às vezes, pessoas muito anciãs, pessoas de mais de 90 anos que se infectam e fazem um quadro ligeiro, não vão para o respirador. Uma pessoa com DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite crônica, né? Ou enfisema pulmonar, né? Isso compõe o DPOC. Uma pessoa com DPOC pode fazer uma infecção oligossintomática com muito poucos sintomas. Mas, naturalmente, se complicar do ponto de vista respiratório, a complicação tenderá a ser mais grave que uma pessoa normal, porque essa pessoa já tem o pulmão doente. E a próxima pergunta é da Renata, e ela pergunta sobre a tipagem sanguínea tem relação com o Covid. A gente já falou sobre isso na outra live, né? Não vamos considerar isso não, porque tem muita gente morrendo com sangue A, com sangue O, com sangue AB. Então, não é o melhor caminho para... eu sou do sangue tal e eu vou ter mais proteção. Não se fie nisso. Ok. Eram essas? Bom, eu quero, de maneira assim muito carinhosa, estamos concluindo dentro daquilo que a gente estimava mesmo, né? As nossas lives, elas geralmente duram 2 horas e nós começamos exatamente às 16 horas e estamos concluindo agora a nossa live depois de 2 horas com uma audiência altíssima e nós queremos agradecer profundamente aí você que esteve conosco, você que acompanhou. Quero agradecer ao Dr. Dorival, Dr. Elson, Dr. Ivan, Pastor Hernani, a toda a nossa equipe que todos os sábados está presente, não é? Dando todo esse apoio para nós, a equipe das câmeras, da técnica, do som. E a você que de algum lugar do Brasil, do mundo, participou conosco desse momento. Quero deixar aí realmente o convite para que você volte com a gente no próximo sábado. Você vai, através das nossas redes sociais, vai ser informado aí, vamos ter aí vários momentos de propaganda e tudo mais, mas próximo sábado, Quarteto Arautos do Rei conosco, uma festa extraordinária, não perca essa, que Deus te abençoe. Eu digo sempre, doutor e pastor Dorival, não é? Ele tem as 2 formações e ele encerrou isso de forma assim magnífica, não é? Esse mundo de pecado, esse mundo de misérias, esse mundo que nós estamos vivendo, não foi o mundo preparado por Deus para que nós vivêssemos. A nossa pátria não é esse cantinho aqui. Por melhor que seja, por mais conforto que a gente tenha, por mais tranquilidade que aparentemente nós estávamos vivendo até poucos meses atrás, o nosso sonho é o céu. A vacina mais poderosa é a vacina do sangue de Cristo contra o pecado, porque muitos cristãos vão sofrer, vão morrer, vão perder a vida, vão ter famílias que estarão passando por essa situação, e a gente vai ter que conviver com isso e com coisas talvez até piores que a gente nem imagina, como não imaginávamos um novo coronavírus. Vamos passar por outras situações que talvez nós não temos nem noção de como será. Eu imagino que a guerra da ciência, ao ouvir o doutor Dorival falar que estamos em tempo recorde aí, não é, em relação à vacina para esse novo corona, mas poderão vir outros e essa guerra vai ser constante. Essa guerra só vai terminar, né, pastor Hernani, quando Jesus voltar. Só vai terminar quando vermos aí o pecado erradicado completamente desse planeta e novamente o universo
desfrutar da paz, desfrutar daquele processo inicial, o Éden for restaurado, não é? E nós viveremos uma eternidade sem problemas, sem enfermidades, sem doenças, sem morte, sem perdas. Só vamos ter alegria e felicidade, não é? Então, que Deus abençoe você, meu amigo, que Deus te dê uma ótima semana, que Deus te dê muitas bênçãos e que você não tenha medo, se cuide, proteja-se, faça a tua parte, para depois você também não ter um peso na sua consciência de que poderia ter feito alguma coisa e não fez, não é? Então, que Deus te abençoe, uma ótima semana. Vou convidar o pastor Hernani, então, para fazer a última oração, se possível, pastor. Posso ler um texto? Pode ler. O último texto do último capítulo do livro Grande Conflito. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Então, almejemos esse dia. Com certeza. Mais que os guardas pela manhã. Feche seus olhos, vamos orar. Grande Deus, obrigado por esse momento. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma mente equilibrada. Ajuda-nos, Senhor, a trabalhar bem com as informações. A não sermos como um gado que somos conduzidos por qualquer um, mas ajuda-nos a sermos conduzidos por Ti como Teu rebanho. Ajuda-nos, Senhor, a usar a cabeça para pensar, mais do que a boca para criticar e acusar. Ajuda-nos, Senhor, a ter equilíbrio com as informações que aqui são colocadas. Ajuda-nos a trazer equilíbrio para o lar. E volta, Senhor, logo para nos buscar e acabar com todo esse sofrimento. Alcança cada filho teu, ó Pai, que está afastado dos teus caminhos, ou aqueles que estão no vale da decisão, para que esse evangelho seja pregado, Senhor, a todas as nações. E o Senhor, então, volte. Nos dê uma feliz semana. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém.